Esses 3 primeiros segmentos procuraram dar uma visão sobre o mercado interno. E agora nós convidamos a consultora Ana Flávia para nos ajudar a refletir sobre as condições do mercado externo. Aproveitar para falar daqui também. Já começou a deixa, né? Já deu uma pitadinha ali de comércio exterior, né? Em primeiro lugar, agradecer, claro, o convite, né? Professor Cristiano, todos aqui. Vamos lá. Todo mundo apanha isso aqui, né? Quando a gente fala de mercado externo, a gente acaba ficando um pouco mais difícil ainda de mensurar a crise, né? Então, quando a gente fala, claro, a gente está falando de crise no Brasil, Europa, Estados Unidos, mas será que todos os países do mundo estão em crise também? Né? Será que não é também um momento de oportunidade? Todo mundo, agora as empresas em geral, tem vontade de exportar, né? Se o mercado interno não está bom, então vamos procurar o mercado externo. Mas quem exatamente nesse mercado externo? Né? Quem será que é o país, ou o público, ou o segmento que pode ser interessante para esse produto? Mas, para a gente chegar nisso, então, falando um pouquinho desse mercado mundial, né? Às vezes eu ouço bastante, porque a China não está mais crescendo tanto, a China está em crise, né? Mas é bom ter uma crise com crescimento de 6 e 8, mais de 6% ao ano. Realmente, está diminuindo, né? Crescia 7 e poucos por cento, agora vai crescer só 6%. Então, às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com esse, não vou dizer que é um pessimismo, né, mas lembrar-se que, sim, ainda existe um crescimento, não só no mercado chinês. Mas para não falar de China só, porque às vezes a gente fica preocupado, né, dos concorrentes chineses, pensar o seguinte: por que não pensar em outros países que estão em crescimento? Nossos vizinhos aqui, Chile, Uruguai, Colômbia, todos crescendo mais de 4% ao ano. Né? Até mesmo o nosso vizinho aqui, o Paraguai, existe, claro, uma demanda ainda de crescimento, a gente está tão pertinho. Eu brinco com as empresas do Paraná. Você vende para a Bahia, vende para o Amazonas, mas não vende para o Paraguai? Existe até um certo preconceito, né? Falar exportar para o Paraguai, não sei, queria exportar para os Estados Unidos, né? Enfim, Estados Unidos, a gente sabe, né, que, ou a própria Europa, eles têm essa questão de protecionismo também, né? Então, incentivar o seu próprio mercado interno, por que não tentar aqui com os vizinhos, né? E eu trouxe o exemplo do Sudão do Sul, claro, não vou entrar em questão de guerras e conflitos, etc., mas pensar, talvez, esses países que saem, de repente, de conflitos ou que estão se construindo como economia, um país crescendo quase 25%, né? Para levar isso em consideração. Claro que essa é a parte boa, né? Mas, falei mais um pouquinho, né? E pensar alguns outros destinos que a gente às vezes nem ouve muito falar, né? A Cristiane pediu que eu falasse um pouco sobre a Organização Mundial do Comércio, o meu trabalho lá. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui trabalhar pelo Brasil lá foi o processo de acessão do Cazaquistão à Organização Mundial do Comércio. Eu falei, Cazaquistão? Né? O que a gente vai vender para lá? E depois, até deixo essa tarefinha de casa para vocês, olha, onde fica o Cazaquistão? Ele está ali entre a Rússia, entre mais ou menos, né? Com Rússia, China, Índia, ele está no meio daquilo. É um super território, é um super mercado, né? Um mercado bastante grande, com potencial de crescimento, que agora vai ser considerado uma economia normal e temos coisas para vender para lá. Né? Então, por que não pensar nesses novos destinos? Né? Então, países que têm crescimento e que não são tão tradicionais assim. Aí vem o nosso problema, né? O dólar. Ali ele corta um pedacinho, mas a estatística começa ali mais ou menos no finalzinho de 2014, de 2014 a maio de 2015. Olha o que acontece com o dólar. Né? Então, a gente parte ali de 2 e pouquinho e chega lá no pico de 3 e pouco. Nesse momento, as importações, elas começam a sentir isso, o mercado de exportação começa a se animar, ou vou ganhar bastante dinheiro exportando, e de repente, o que acontece na sequência aí?
exatamente um movimento contrário. Né? Então, a gente tem ali, em dezembro, praticamente, do ano passado, né? Um dólar a 4, passando de 4, quase 4,30, e as empresas bastante vontade de começar a exportar. E o que acontece 6 meses depois? Né? A gente tem aqui uma realidade já 6 meses depois, em junho, julho, agora setembro, já está por aqui. E a grande pergunta que fica é, como é que vai ser o quadro do ano que vem? Né? O que será que a gente vai ter em agosto de 2017? Será que vai estar, se eu consigo voltar, assim? Né? Ele vai estar assim? Vai diminuir mais um pouquinho? Quem consegue ter essa margem de segurança de mais de 50%, às vezes, né? Passando de 2 para 4, fica bastante complicado, tanto na questão de importação quanto de exportação. Como é que eu vou montar o meu custo? Né? Então, obviamente, esse dólar acaba impactando bastante. E aí, aproveitando um gancho aqui, comentado da questão de crédito e de varejo, o que aconteceu? Naquele momento que o crédito, né, pegando aqui os últimos anos, então eu tenho aqui um volume de venda que cresceu muito num período, e a indústria, ela cresceu também, mas ela não conseguiu crescer tanto. Então, o que aconteceu? Quem que supriu esse gap aqui? Né? Então, a gente tem uma indústria que melhorou, mas não conseguiu atender toda uma demanda de um crédito que estava ali, talvez até bastante reprimido, e isso aqui foi basicamente suprido pelas importações. Como consequência disso, né, entra muito produto importado para suprir essa demanda, e a indústria, ela começa a cair, porque daí, entrou importado demais, ela já não conseguia ser competitiva o suficiente. Né? Então, como é que vai ficar esse cenário? Agora a demanda está baixando, mas a indústria também baixou, e aí? Né? Os importados, será que vão embora? Enfim. Aí eu tenho algumas, não soluções, né? Mas enfim. Mas quais seriam algumas coisas que a gente pode pensar em relação, principalmente ao comércio exterior? Quanto mais volume, né, eu tenho uma possibilidade de redução de custo. Quanto mais programada essa compra, né, mais eu consigo antecipar e, de repente, me privar de algumas intempéries que podem vir a acontecer. Tudo bem que a gente falar em Brasil, a gente estava discutindo sobre questão de logística, né? No Brasil, por exemplo, é bastante complicado você conseguir se programar, ou mesmo depender da Receita Federal, que está em greve aí há meses, né? Para não falar outra coisa. Não trabalha terça, quarta e quinta. Ótimo, né? A gente consegue muito bem lidar com todo o comércio exterior brasileiro só segunda e sexta. Semana que vem, com feriado, eles já vão aproveitar e emendar também, então vai ser, bom, tudo bem, a mercadoria fica parada no porto, né? E o importador, o exportador arca com esse custo. E questão de busca de fornecedores. Então, às vezes a empresa está acostumada a lidar não só com o mercado interno, mas de repente, eu ouvi dizer que na China é mais barato. Mas será que de repente algum país aqui da América Latina não pode ter um acordo comercial que facilite questão tributária, por exemplo, com benefícios de acordos preferenciais que possam atrair, que possam ter um preço talvez mais caro na sua origem, mas em relação a toda a tributação, até mesmo custos logísticos, pode ser mais interessante. Que é a questão do frete, por exemplo, né? Será que, com quanto tempo de antecedência, a gente estava até comentando aqui antes de iniciar o painel, o frete da China para o Brasil, eu falo bastante de China porque é bem longe, né? Mas o frete da China para Paranaguá é mais barato do que de Paranaguá para o interior do Paraná. Né? Levar um caminho pequeno. O que está errado? Né? Enfim, buscar esses parceiros que possam ajudar nessa redução de custos, etc. Eu não peguei. Eu levei derretido já. A questão do câmbio, por que eu volto a repisar aqui, né? Quando você está pensando no financiamento, está pensando nos custos que você vai ter com o seu produto, pensar no câmbio, imagine não só commodities que eu estou plantando hoje para vender daqui 6 meses, né? Mas mesmo a importação, que você de repente está negociando agora, uma mercadoria que vai chegar daqui 90 dias. No momento que ela vai chegar, que eu vou realizar o pagamento dos tributos, por exemplo. Qual vai ser a taxa do dólar, seja lá qual moeda for, a taxa de câmbio daquele momento? Então, como é que eu vou fazer essa previsão? Né? Então, analisar essas tendências e, na medida do possível, tentar fazer
esse estudo, né? Eu comentei agora, né, então pensar em hipóteses de redução, né? A gente está falando em crise, então todo mundo tem que cortar custo. Então por que não repensar, talvez, esses potenciais fornecedores? Você sempre está acostumado a trabalhar com o Brasil, por que não pensar na questão de importação, de novos fornecedores, né? E por que não dos países vizinhos, que tem uma preferência tarifária, então não tem imposto de importação, acaba sendo bastante interessante, né? Alguns outros tipos de benefício. Até mesmo repensar a própria questão da empresa, né? Há muitas empresas, a gente lida muito com empresas de pequeno porte, que não saem do simples de jeito nenhum. Ah, não posso aumentar meu faturamento para não sair do simples. Eu falo o contrário, pagar imposto é bom, né? Quer dizer que você cresceu, então de repente sai do simples, né? Repensa essa questão. Será que um outro enquadramento não seria mais interessante para a empresa? Quando a gente fala de comércio exterior, principalmente, empresas simples não são a melhor opção, porque não gostam de todos os benefícios fiscais, tanto na exportação quanto na importação, como aproveitamento de crédito e etc. Né? Pensar os benefícios que o próprio setor pode vir a oferecer. Né? Então, como a Apex, por exemplo, existem vários projetos setoriais de missões comerciais, né? De projetos até de participação numa feira subsidiária. Então, existem muitas alternativas aí para cada setor. A própria questão de ICMS, né? Então, estamos falando de vários estados. O Paraná ainda é um estado que ainda está dando bastante benefício. Então, por que não atrair as empresas para que fiquem aqui? Né? O que a gente pode fazer para contornar essa questão? Algumas despesas, né? Então, preparar esse fluxo de caixa. Aqui a gente precisa também fazer o nosso papel de cobrar, não só de governo e tudo mais, para a gente... enfim, ela fala tempo esgotado, a gente esquece. Acabou com a minha vida. Enfim, mas tentar fazer a tarefa de casa, o pessoal de comércio exterior, por exemplo, fazendo uma documentação correta, evitando problemas para não ter a mercadoria presa e tudo mais, né? E só para a gente finalizar aqui, despesas bancárias, documentação, eu queria deixar uma última, deixar aqui no finalzinho, né? Mas lembrar o seguinte, nesse tempo de crise, tem que pensar em todos esses custos possíveis, né? Então, pensar no planejamento, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas uma coisa importante que as empresas acabam esquecendo, e nesse tempo de crise é muito importante, contrato, né? O que está previsto? O que você pode deixar ou não de cumprir alguma obrigação, né? Tem várias pessoas, empresas que fecharam o negócio com dólar a 4 e agora não sabe o que elas fazem. Dólar a 3, ela paga a multa, ela deixa de vender, ela